Então, a União vai pagar 4,7 bilhões de reais à Varig. Sim, você não ouviu errado. E eu acho que vai ter polêmica nesse vídeo. A indenização será utilizada para pagar as dívidas que a União tem com a antiga empresa aérea brasileira, que, por sua vez, tem pelo menos 15 mil funcionários que esperam esse dinheiro. A massa falida vai receber esse dinheiro, vamos entender assim como receber apenas como mera formalidade. Diz que é a partir de 2025 e o valor é referente ao quê? Ao congelamento de preço das passagens aéreas que aconteceu lá dos anos 80 até 1992 e eu vou te explicar para você sair muito bem informado. Caso você não tenha conhecimento, o governo controlava o preço das passagens aéreas e veja como isso é bom para você. Olha aí o Guia Panrotas de abril de 88 disponível para você ver aí no Google. Você digita lá Panrotas Guia 88 que você vai encontrar. Naquele ano a moeda era o cruzado e o salário mínimo era 7.260 cruzados. E se você notar, vai ver que o salário em dezembro já era 40.425 cruzados. Quase não tinha inflação, né? De boas. Então no ano você tem que ver certinho o mês e o salário, porque todo mês mudava. Às vezes até mais de uma vez por mês. Eu achei uma passagem da Varig na classe S entre Curitiba e Congonhas por 4.750 cruzados. Ou seja, seria precisar ali mais ou menos de 65% de um salário mínimo para comprar uma passagem aérea em um voo de 40 minutos. Isso na tarifa mais fuleira da Varig, controlada pelo governo. O trecho chegava a custar 9.045 cruzados, ou seja, 1,24 salários. Só que de abril de 88 até agosto, o salário mínimo dobrou, indo para 15.552 cruzados, até mais do que o dobro. E em dezembro ele era simplesmente 5 vezes mais alto devido à inflação. E com o governo controlando o preço das passagens aéreas, as companhias aéreas não conseguiam se capitalizar para operar no mês seguinte, ou até na semana seguinte. Era uma loucura com essa inflação descontrolada. Já conseguiu entender como que as companhias perderam dinheiro nessa história toda. Para você não falar que eu estou inventando coisa, no mesmo Panrotas de dezembro de 88, o mesmo voo Curitiba-São Paulo na tarifa mais barata custava 27.466 cruzados. E olha que curioso, o salário mínimo naquele mês era de 40.425 cruzados. Portanto, a passagem subiu 5,7 vezes e o salário mínimo 5,5 vezes. Mas é uma pura coincidência. Mas as companhias aéreas eram obrigadas a vender com o preço que o governo decidia. Era uma maravilha esse livre comércio. Sabe quando o posto de combustível sobe o preço na bomba na hora que o combustível sobe nas refinarias e você reclama, mas quando o combustível baixa na refinaria, ele demora para baixar na bomba? É a mesma situação. O dono do posto precisa garantir que ele vai ter dinheiro suficiente para comprar o estoque mais caro. Por isso o combustível sobe na hora, é uma questão lógica. E era assim na aviação. A empresa aérea recebia, no caso, um dinheiro, mas no próximo mês esse dinheiro já não valia um dinheiro e ela precisaria de 2 dinheiros para fazer a mesma operação. Não é difícil de entender. Agora você sabia que no ano de 2000, eu estou falando 2000, as tarifas ainda eram de certa forma controladas pelo governo, mas que beleza! O trecho em questão, que é Curitiba a Congonhas, saía entre 163 e 229 reais. Vamos lembrar que em janeiro de 2000 o salário mínimo era 136 reais. Portanto, nesse trecho curto, era mais de um salário mínimo e não tinha acordo. Ou pagava aquilo ou não ia de avião. E por incrível que pareça, tem gente que reclama do livre mercado. Como é bom o governo interferir nos preços das coisas, né? Mas que maravilha! Pergunta quem viveu naquele tempo, especialmente anos 80, anos 90, como era bom viajar de avião, como era caro viajar de avião. Quem conseguia viajar de avião era gente com grana. A diferença é que quase também ninguém ganhava um salário mínimo naqueles tempos, que era algo surreal de acontecer. Mesmo assim, eu garanto que era bem mais caro do que hoje em dia. Na mesma época, um Belo Horizonte, que ainda era operado no aeroporto da Pampulha, para Brasília saía entre 237 e 546 reais, dependendo da classe tarifária
sempre aprovada pelo DAC, antigo Departamento de Aviação Civil, que virou ANAC. E olha que lindo que dizia as regras lá em 1998. As tarifas domésticas aprovadas pelo Departamento de Aviação Civil para aplicação exclusivamente no país serão publicadas em moeda nacional pelas empresas de transportes aéreos, por intermédio do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. Mas em 31 de dezembro de 1998, em matéria da Folha de São Paulo, dizia lá, entre aspas, o DAC, anunciou ontem a liberação do preço das passagens aéreas para voos domésticos em território nacional, que é uma lógica também. As tarifas serão definidas somente pelas empresas sem consulta ao DAC. Olha só, eles acordaram, minha gente. E olha o que fala na sequência dessa mesma reportagem. Os preços das passagens teriam sido liberados quase por completo por uma portaria editada em dezembro do ano anterior, ou seja, 97. Mas descontos superiores a 65% ainda dependiam de aprovação do DAC, ou seja, o governo tinha que falar, não, você pode fazer, você não pode fazer. Que maravilha, né? Se a empresa desse um desconto maior, era necessário consultar o governo e ele simplesmente poderia vetar. Não é um sonho ter um mercado controlado pelo governo, minha gente? Para terminar o outro trecho dessa reportagem, mais da série Quem Poderia Imaginar? O DAC atribuiu o aumento do número de passageiros à redução dos preços das passagens no mesmo período. As tarifas caíram 37% em relação aos 10 primeiros meses de 1997. Nossa, então ficou mais barato. Vocês poderiam fazer o preço, ficou mais barato. Nossa, quem poderia imaginar? O caso da Varig vinha se arrastando há muitos e muitos anos devido ao valor a ser pago. A justiça agora do DF colocou um ponto final nessa história, pelo menos oficialmente. O pagamento será feito em 2025 e os valores devem ser pagos aos credores listados no processo de falência da Varig. E como estou sem advogado, eu me recuso a falar o que eu penso, onde que devem parar esses 5 bilhões de reais. Se você é advogado e quiser, aí a gente faz uma parceria, beleza? O caso que rola na justiça desde 93 teve uma condenação em 2014 com valores de 3 bilhões de reais, sem correção monetária, valores, esse que na época foi rejeitado. Ainda tem um outro processo rolando, que é o Sindicato Nacional dos Aeronautas e a Associação dos Aposentados e Pensionistas, a Transbrasil, entraram com uma ação civil contra a União e a Aeros. Essa Aeros é a previdência privada tanto da Transbrasil quanto da Varig. Eles querem que a União pague uma suposta falha no plano de previdência complementar. Eu recomendo aos comentaristas perdidos que eles vão aparecer aqui, dá um Google antes de falar merda aqui nos comentários, procure entender melhor não somente a história da Varig, como o que vem se passando com a Gol. Eu vou deixar algumas sugestões para vocês aí. Se liga só. Ditadura fechou a Panair do Brasil em 1965 para beneficiar a Varig. Procura essa notícia e leia. Varig não terá dinheiro público, diz Lula. 2006. Procura entender por que disso aí. José Dirceu quer vender a Varig. 2006. Veja a maracutaia que ele queria fazer para conseguir um dinheirinho. Procure que você vai entender. Ao contrário da Gol, Varig negou propina para a esquerda e quebrou. Essa matéria é de 2019, mas detalhe na reportagem diz o seguinte. A Varig começou a ter problemas em 2002 quando os petistas procuraram o então presidente da companhia, Osiris Silva, para que contribuísse para a campanha do então candidato Lula. E a contribuição foi negada. Na época, o presidente do PT, José Dirceu, disse que se o PT fosse eleito, a Varig passaria a pão e água. Pode procurar em jornais de esquerda, é a mesma informação. O PT faliu a Varig em 2019. Detalhe, isto é, beleza? Com uma dívida de 8 bilhões, o governo vetou o socorro do BNDES enquanto concedia generosos empréstimos a Cuba e Venezuela. Não tem como não rir. Além disso, Dirceu obrigou a Infraero a espremer a Varig e proibiu que a BR Distribuidora a dar crédito para a companhia abastecer as suas aeronaves. A prioridade era ajudar a TAM e a Gol dos amigos dos companheiros petistas. Mais uma aqui para você, ó. Dono da Gol admite propina a políticos do MDB em troca de benefícios para a empresa. Essa matéria é de 2019. Quer mais uma aí, ó? Gol admite propina e assina acordo para pagar 41 milhões de dólares
em multa nos Estados Unidos e no Brasil. Dá um Google que você vai entender essa história aí, ó. E para complementar essa aqui de 2024, ó, o governo discute fundo permanente para ajudar empresas aéreas. Se você tiver um mínimo de noção da vida, vai achar no mínimo estranho sair esse acordo justamente agora em 2024. Por mais que ele já venha se arrastando aí há muitas décadas. A Gol e TAM eram amiga dos companheiros e continuam sendo, e a Varig não. A ditadura fez a Varig crescer, então aí você tira suas próprias conclusões. Como eu falei, eu não tenho advogado, então algumas coisas eu não posso falar aqui, porque o negócio está ficando complicado no Brasil. Essas fotos que você viu passar aqui ao fundo foi essa pessoa aqui que tirou nos aeroportos de Florianópolis e Curitiba, nos tempos ali entre 2002 e 2000 e... aí não lembro o ano, 2007 mais ou menos, antes da Varig, claro, parar de voar. Tinha 777, tinha MD-11, eu consegui entrar no 777 da Varig, era muito legal. Eu até fiz um vídeo mostrando essas fotos. E claro, se você gosta do conteúdo aqui do canal, você já sabe, você pode contribuir com o canal, você pode se inscrever, você pode compartilhar. Quando saiu essa notícia da Varig, eu falei, ai, 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 vai dar o que falar, vai dar o que falar, vai dar muita treta e vamos ver aonde que vai parar esses 5 bilhões de reais.